Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo isso, vale o recado. Galisteu humilha e cancela poder de indicação de Valério após ele dizer que a produção defende Dudu. Você vai conferir tudo agora, mas antes peço seu like e inscreva-se no canal. E primeiramente quero saber de vocês quem prefere Dudu ou Valério. Opina nos comentários. Agora há pouco em A Fazenda 17. Valério, completamente desestabilizado, puxou Fabiano para um canto da sede e começou um verdadeiro desabafo, daqueles que deixam o público de boca aberta e a produção revoltada. Fabiano, eu vou ser sincero contigo porque eu já não sei mais o que fazer aqui dentro. Eu tô vendo tudo muito claro, sabe? Parece que meu jogo acabou. Tudo o que eu faço vira motivo de ataque. Tudo o que eu falo é distorcido. E enquanto isso, o Dudu é tratado como rei aqui dentro. Eu tô vendo as coisas acontecerem e pra mim tá muito óbvio, ele é protegido. Não tem outra explicação. O jeito que a Galisteu fala com ele, parece que ele é o queridinho lá fora. Ela elogia, ela destaca as vitórias dele, ela dá moral. E quando é com a gente? Fala seco, sem importância. Eu, como fazendeiro, tô com medo de indicar ele. Olha que ponto chegamos. Eu tenho poder de indicação, mas parece que Dudu carrega um escudo invisível. Se eu colocar, viro vilão automaticamente. Se eu não colocar, sou covarde. Eu tô numa sinuca de bico, Fabiano. E ele continuou, mais indignado ainda. E não é só isso não. A casa inteira tem medo dele. Todo mundo pisa em ovos. Todo mundo tem receio de brigar com ele. Até quando a gente tenta fazer um jogo mais claro, parece que tudo vira a favor dele. Ele ganha tudo. Ele vira protagonista em tudo. O foco sempre cai pra cima dele. Parece até novela, pô. Eu tô exausto. De verdade. Eu sinto que qualquer coisa que eu faça vai ser apagada porque, no final, o enredo é sempre o mesmo. Dudu vence, Dudu é a superação, Dudu é o bravo, Dudu é o exemplo. E a gente? A gente vira elenco de apoio. Eu não sei mais qual jogada fazer. Tudo parece calculado para favorecer ele. Eu tô com medo de continuar aqui e virar o alvo da edição. Medo de virar piada. Medo de ser visto como perseguido ou fraco. Eu já tentei estratégia, tentei ficar neutro, tentei me aproximar de pessoas diferentes. Nada funciona. Nada. Eu só vejo portas fechando. E, sinceramente, eu acho que o público nem tá mais olhando pra mim. Eu virei figurante nesse reality. Eu vou te falar, se depender das forças daqui de dentro, o programa já tem dono. E esse dono é o Dudu. Imediatamente a produção mandou Valério mudar de assunto. E Galisteu entrou ao vivo. E ela começou. Peões, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. A sede inteira ficou em alerta nos últimos minutos e a produção precisou intervir diretamente, porque uma regra fundamental do manual de sobrevivência foi desrespeitada de maneira grave. E eu não estou falando de regra de convivência. Eu estou falando de algo ainda maior. Integridade do jogo. Valério, você é, ou melhor, era, o fazendeiro da semana. E todo fazendeiro tem sim privilégios, mas tem também responsabilidades enormes. O cargo não é um enfeite, não é um título de ego, não é uma ferramenta para fazer ameaça, distorcer narrativa ou colocar em dúvida a seriedade da competição. O posto de fazendeiro existe para dar exemplo, para conduzir a casa, para representar a liderança naquele ciclo. E o manual é muito claro quanto a isso. Quando um peão começa a insinuar, Valério, que um participante é protegido pela produção ou que existe qualquer tipo de interferência injusta no andamento do programa, ele ultrapassa uma linha que não pode ser ultrapassada. Essa linha coloca em risco o jogo, coloca em risco vocês e coloca em risco a credibilidade de tudo o que acontece aí dentro. E você não só ultrapassou essa linha, como correu quilômetros para o lado errado. Usou sua posição de fazendeiro para levantar suspeitas, para criar desconfiança, para tentar manipular a percepção do grupo sobre o jogo. Isso não é estratégia, isso não é opinião, isso é quebra de regra. E eu quero deixar absolutamente claro, aqui fora, quem manda é o público. A prova é decidida dentro da legalidade, e nenhum participante tem privilégio além do mérito que conquista. O programa inteiro é fiscalizado, acompanhado, revisado e validado. Portanto, levantar esse tipo de narrativa dentro da sede não é só um comentário, é um ataque direto ao formato do reality. E isso, Valério, é proibido. Está no livro, está no manual, está na regra. E por motivo de descumprimento gravíssimo, a produção tomou uma decisão imediata. Valério, você acaba de perder o cargo de fazendeiro. A partir de agora, você não tem mais o poder da indicação, não tem mais o comando da casa e não participa de nenhuma decisão relacionada ao ciclo da roça atual. O posto será retirado e suas responsabilidades encerradas imediatamente. A todos os outros peões, fica o aviso.
A Fazenda é um jogo de convivência, estratégia, força e resistência. Mas é um jogo limpo, e qualquer tentativa de distorcer isso, insinuar manipulação ou espalhar teoria de proteção, será tratada com a mesma severidade. A produção está sempre atenta. Valério, sua punição está aplicada. Para o restante da casa, sigam o jogo com responsabilidade, com verdade e com respeito ao formato que vocês aceitaram participar. Quem joga limpo, permanece. Quem força o limite das regras, perde, e perde caro. Boa sorte a todos vocês. O jogo continua. E assim que Galisteu anunciou ao vivo diante de toda a casa que Valério estava destituído do cargo de fazendeiro por descumprir regras e insinuar favorecimento da produção, o clima ficou completamente tenso na sede. Os peões ficaram em silêncio, sem saber como reagir. E então, no meio daquela atmosfera pesada, Valério finalmente tentou se explicar. A câmera focou nele. A voz estava trêmula, porém firme o suficiente para tentar recuperar algum respeito dentro do jogo. Gente, por favor, me escutem. Eu falei aquilo no calor do momento. Eu juro que não tive intenção de desrespeitar ninguém daqui, muito menos a produção. Fui infeliz nas palavras. Eu estava cansado, confuso, achando que estava sendo engolido pelo jogo. Eu errei, eu reconheço, mas não foi para desmerecer o trabalho de ninguém. Os peões observavam, alguns surpresos, outros visivelmente desconfiados, mas Valério continuou, tentando desesperadamente diminuir o impacto da bronca pública que tinha acabado de levar. Eu falei besteira, eu estava frustrado. Não foi ataque, não foi deboche, não foi provocação. Eu nunca quis insinuar favorecimento de produção nem nada disso. Eu só me perdi, de verdade. Se ofendi alguém, me desculpa. Peço perdão à equipe, ao público, aos meus colegas aqui dentro. Ele tentava remendar o estrago. Eu respeito o jogo, respeito o manual, respeito a emissora. Eu só falei o que eu não devia. Eu aceito a punição, mas só peço que vocês entendam que eu estava pressionado. Eu não quis criar caos nem botar nenhum peão em dúvida sobre o programa. E o Valério concluiu, tentando mostrar humildade. Sei que errei, sei que passei do limite. Eu só peço que vocês me deem a chance de seguir no jogo de cabeça baixa, mas jogando limpo. E, mais uma vez, desculpa, de verdade. E agora a gente entra na repercussão que simplesmente explodiu no Twitter depois da bronca histórica de Galisteu e da queda do Valério do cargo de fazendeiro. A plataforma virou um campo de guerra. Em questão de minutos, o nome Valério já estava nos assuntos mais comentados do país, ladeado por hashtags completamente opostas, mostrando como o público ficou dividido, mas ao mesmo tempo chocado. De um lado, muita gente comemorando a punição. Comentários pipocavam dizendo que, finalmente alguém colocou limite, que não existe mais espaço para esse tipo de discurso dentro do programa e que Galisteu fez o certo ao cortar na raiz qualquer tentativa de deslegitimar o jogo. Uma avalanche de tweets pedindo até a expulsão do peão subiu com força, mostrando que a paciência do público já estava no limite. Mas também surgiu o grupo defendendo Valério, dizendo que ele estava apenas desabafando, que foi mal interpretado e que a produção exagerou no castigo. Só que mesmo entre esses, o clima era de incerteza. Muitos dizendo que agora complicou tudo e que ele pode ter decretado o próprio fim no jogo. E claro, o nome Dudu também dominou a timeline. Muita gente rindo, dizendo que Valério surta sozinho, que Dudu não precisa nem se mexer para virar assunto. E outros afirmando que essa briga só consolidou ainda mais a força dele aqui fora.